A agricultura moderna nos deu o suprimento de alimentos mais seguro, mais acessível e mais abundante de toda a história da nossa espécie. Mas com nossa população global crescendo nas taxas atuais, alguns estimam que teremos que produzir mais alimentos nos próximos 30 anos do que produzimos em toda a história da humanidade. As maiores ameaças que nossa espécie enfrenta são mudanças climáticas, perda de biodiversidade e perda de solo. Mas tem um grupo de pessoas que pode nos salvar desse futuro: os agricultores. Então, eu estou numa jornada para o futuro da nossa comida. É um milagre, que incrível! Para ver com meus próprios olhos o que as melhores e mais brilhantes mentes estão fazendo. Todo mundo quer uma solução. A solução é a própria natureza. E também para superar essa crise iminente de segurança alimentar. Precisamos começar a pensar agora para resolver o problema que ainda vamos ter no futuro. Nossa pergunta mexeu com a sabedoria popular. Por que simplesmente não se livrar das vacas? E interrogou como nossas cadeias de suprimento de alimentos conseguem responder a eventos incomparáveis como a pandemia da Covid-19. A tecnologia terá um papel extraordinário a desempenhar na cadeia alimentar. E estou muito animado com isso. Uau, olha isso! Então o que eu quero saber é se a gente consegue repensar radicalmente como a gente trata a nossa terra, o que a gente cultiva e como a gente produz. E se a gente pode mudar não só o nosso sistema alimentar, mas todo o nosso planeta para melhor. Seguindo a comida. Cultivando na linha de frente. Bom, eu vou começar a minha jornada com o maior desafio que todo mundo está enfrentando: a crise climática. É uma batalha em que os agricultores estão lutando na linha de frente. Ninguém investe mais na redução das mudanças climáticas do que os agricultores. Pergunte a alguém que já teve a colheita completamente destruída pela seca ou por inundações para saber o impacto instantâneo que isso abre sobre eles. A mudança climática não é só ruim para o meio ambiente, é ruim para as comunidades, para a vida, é ruim para os negócios. E, claro, o negócio de alimentar todos nós gera emissões de gases do efeito estufa. Cada etapa ao longo da cadeia de suprimento alimentar colabora um pouco. Mas será que existe um jeito de alimentar uma população crescente e lutar contra as mudanças climáticas ao mesmo tempo? Com mais de 1/3 das terras habitáveis do mundo atualmente dedicadas à agricultura, os agricultores estão exclusivamente posicionados na linha de frente. E nada melhor para começar do que um dos emissores de gases do efeito estufa mais notórios da indústria. Bom, eu vim para a Dinamarca, lar de 1,5 milhão de vacas, só para conhecer uma pesquisa inovadora que pretende revolucionar e talvez até reduzir drasticamente o impacto da criação de gado em nosso clima. O metano é um dos mais potentes de todos os gases do efeito estufa e é constantemente emitido pelo gado. Estima-se que uma única vaca produza, em média, entre 70 e 120 quilos de gás metano anualmente. Agora multiplica isso por cerca de 1,4 bilhão de gado no planeta, um número que só vem crescendo com o aumento da demanda de carnes e laticínios. E aí o resultado vai ser muito gás metano. Oi, bom dia. Oi, James. Matt Nielsen, do Departamento de Ciências Animais da Universidade de Aarhus, faz parte de um projeto de pesquisa multinacional chamado Climate Feed, criado justamente para ajudar a reduzir a emissão de metano pelo gado. Eu quero saber porque, como botânico, eu entendo de plantas no chão e só até aí. Depois que elas vão para a boca da vaca, eu não tenho certeza do que acontece. Onde o metano é produzido? Como ele é feito? Bom, as vacas comem a comida e a comida vai para o primeiro estômago, que é uma enorme câmara de fermentação. Funciona mais ou menos como as câmaras usadas na produção de cerveja. A única diferença é que existem micro-organismos lá que não produzem álcool, mas infelizmente produzem metano.
Podemos chamá-las de criminosas do clima? Podemos, elas são criminosas do clima, mas eu acho que precisamos focar numa outra coisa. E essa coisa é o metano. E não é a vaca que produz o metano, são esses micro-organismos chamados árqueas. Então, se pudéssemos bloquear esse processo e fazer com que os árqueas não produzissem metano, nós basicamente teríamos uma vaca neutra para o clima. Eu gostei da ideia de uma vaca carbono neutra. É, eu também. Nesta fazenda de gado leiteiro, Matt e a sua equipe estão testando como diferentes dietas afetam a saúde animal, a produção de leite e, mais importante, a produção de metano. E por que simplesmente não se livrar das vacas? Não seria mais fácil virar vegano? Ah, essa é uma pergunta muito boa. Por que estamos fazendo tudo isso se podemos só nos livrar das vacas? O fato é que as vacas têm essa incrível e exclusiva habilidade de converter biomassa que nós não podemos digerir ou utilizar em produtos alimentícios de alta qualidade e muito valiosos, como o leite e a carne. A capacidade de converter grama que não podemos digerir em produtos que podemos digerir significa que em áreas onde você não pode cultivar grãos ou frutas e vegetais, você pode colocar vacas. Em muitos países em desenvolvimento é impossível cultivar a terra e há pessoas morando lá. Então, o único jeito de se sustentarem é criando animais que podem pastar vegetação natural nas áreas onde você não pode cultivar. Depois de registrarem o que entra na boca das vacas, a Matt e a sua equipe também registram o que sai. Bom, estas são as instalações da nossa nova Câmara de Restauração. E é aqui que nós podemos medir quantitativamente, 24 horas por dia, a quantidade exata de metano que cada animal produz. E aqui nós temos uma vaca, o nome dela é Daisy. Nós a ordenhamos aqui, alimentamos aqui e isso está completamente selado. Monitorar o gado desse jeito por curtos períodos significa leituras altamente precisas. Uau! É confortável. É maior que meu apartamento. Eu passaria 4 dias aqui. Matt e a equipe descobriram que um alimento em particular tem o potencial de reduzir as emissões de metano das vacas. E ele vem de uma fonte inesperada. Oliver Gregerson está à frente de uma indústria emergente de cultivo de algas marinhas para uso como alimento, produtos farmacêuticos, embalagens e, acredite ou não, comida de gado ecologicamente correta. Este é um produto totalmente natural. Você pode cultivá-las no oceano como uma biomassa e é totalmente sustentável o cultivo delas. Não tem química envolvida, não tem energia envolvida no processo. O produto pode ser usado como ingrediente para alimentação bovina para reduzir o metano. Esse produto reduz até 30%. Na Ásia, as algas são há muito tempo alimentos básicos para os humanos. Mas foi descoberto que quando algumas espécies, como a Saccharina latíssima, são adicionadas à dieta bovina, podem ter um efeito quase mágico na redução da quantidade de metano que eles produzem. Nas Ilhas Faroe, Oliver e sua empresa, a Ocean Rainforest, estão trabalhando em maneiras de cultivar algas em grande escala. Nós temos uma linha horizontal principal que dá para ver aqui e também dá para ver ali na água, todas aquelas linhas horizontais boiando. E aí, nós temos 10 metros de comprimento de linha vertical. Se olharmos atrás de tudo isso, dá para ver o sistema de raízes que elas têm. Atrás delas tem uma linha de 12 milímetros. Aqui nós temos 45 mil metros de linhas semeadas dispostas em 6 setores. Ainda esse ano vamos implantar outros 80 mil metros e no próximo ano queremos dobrar essa capacidade de novo. O planeta está sofrendo e estas são soluções para reduzir as mudanças climáticas que nós causamos. E essa é uma empreitada pioneira que eu gosto de fazer parte. As algas que crescem aqui estão entre as espécies que a Matt está testando como parte de um projeto de alimentação bovina. Então você tem vários tipos diferentes por aqui. Nós temos sim. São espécies vermelhas, espécies verdes e marrons também. A espécie Saccharina latíssima mostrou uma redução do metano em vacas de até 30%, o que poderia fazer uma enorme diferença nas emissões globais. Mas algumas espécies aqui sugerem que as algas marinhas têm potencial de fazer muito mais. Esta, é claro, é a espécie vermelha.
E aqui nós temos a Asparagopsis taxiformes. Já deve ter ouvido falar. Então essa é a alga mágica e milagrosa que todo mundo fala. Essa é a alga que todo mundo fala. Em 2014, uma equipe de cientistas australianos descobriu que o uso de uma alga marinha, chamada Asparagopsis taxiformes, na dieta do gado, reduz a produção de metano em impressionantes 99%. O problema é que essas algas tropicais não são fáceis de cultivar em larga escala. E mais do que isso, elas contêm compostos bioativos que podem ser prejudicial para os humanos. Então não é tão milagrosa assim, porque ela é uma boa medida para reduzir o metano, mas tem efeitos colaterais inesperados. É, isso. E é por esse motivo que quando você está tentando uma coisa nova, desenvolvendo uma coisa nova ou testando qualquer coisa nova, você sempre tem que olhar para todo o ciclo de vida, para saber como cada etapa vai influenciar no meio ambiente, no clima, na saúde humana ou animal. No entanto, a MET acredita que se eles puderem encontrar uma espécie de alga marinha com as propriedades perfeitas, os oceanos podem ser a resposta, tanto para a alimentação da nossa crescente população, como para as mudanças climáticas. Existe uma crescente competição entre animais e humanos por terras cultiváveis, tanto por comida quanto pela produção de alimentos. Mas se começarmos a incluir os oceanos, eles poderiam ser locais de produção muito interessantes no futuro próximo. Vacas neutras alimentadas com algas marinhas sustentáveis é um conceito animador, mas ainda está um pouco distante. Contudo, existem inovações acontecendo agora em nossos campos que poderiam ajudar os agricultores na linha de frente a cultivar mais alimentos, causando menos danos para o meio ambiente. Gigante mundial em máquinas, a John Deere foi fundada no início do século XIX. Agora, eles se juntaram à especialista em tecnologia do século XXI, a Blue River, para criar uma mega máquina capaz de trabalhar com o máximo de precisão. Esse é, sem dúvida, o futuro da agricultura, o futuro dos alimentos. Eles acreditam que o sistema autônomo de pulverização deles tem potencial para reduzir o uso de herbicidas num campo comum entre 80% e 90%. Esse é o pulverizador autopropelido da John Deere. Colocamos um sistema de pulverização de sementes nele, que basicamente usa câmeras, computadores de alto desempenho e tecnologia de aprendizagem profunda para diferenciar entre erva daninha e plantação, e pulverize só as ervas daninhas. Este é o futuro do que chamamos de agricultura de precisão, o uso de tecnologia de ponta como aprendizado de máquina para identificar e entregar exatamente o que uma plantação precisa e nada mais. Fazê-lo funcionar não foi uma tarefa fácil, é uma barra enorme, mas é isso que os agricultores precisam para serem produtivos. São 37 metros de ponta a ponta. Essa é uma das minhas partes favoritas, o cérebro da operação. Isso tem o poder de um supercomputador. Basicamente, essa máquina se move pelo campo a uma velocidade muito alta para ter a produtividade que os clientes esperam. As câmeras trabalham com pixels de nível submilimétrico para encontrar tanto erva daninha como plantação e distinguir entre as duas através dos cérebros do sistema, os computadores de alto desempenho. Aí ela aciona esses bicos. E levando em conta uma fazenda, podemos comparar esses três componentes como os olhos, o cérebro e as mãos de um agricultor, mas em larga escala. Embora os agricultores possam tratar campos inteiros, a agricultura de precisão permite que eles trabalhem apenas nas áreas que precisam de uma ajuda específica, produzindo um efeito que poderia reduzir substancialmente as emissões de gases do efeito estufa, limitando a produção e a aplicação desses tratamentos. Pensando no impacto ambiental, mirar somente na erva daninha melhoraria muito o nosso jeito de usar herbicidas e ele não fluiria mais para a colheita e nem para fora do campo, para diferentes áreas da região. A agricultura de precisão tem o potencial de produzir mais alimentos com menos insumos. E eficiências como essa só poderiam ter um efeito positivo na luta contra as alterações climáticas.
Mas eu ouvi falar de um projeto que quer usar nossas próprias plantações não só para reduzir as emissões de gases do efeito estufa, mas para revertê-las. Estamos apresentando... Voltamos a apresentar... Eu tô numa jornada para descobrir se pensamento inteligente pode ajudar a proteger o futuro dos nossos alimentos e a saúde do nosso planeta. E aí eu comecei com a maior ameaça de todas, indiscutivelmente. Olha, sem dúvida, a agricultura é um dos maiores causadores das mudanças climáticas. Mas, ao mesmo tempo, os agricultores estão em uma posição em que eles sentem mais os efeitos disso do que qualquer outra indústria. E isso levou muitas pessoas a se perguntarem se a agricultura, ao invés de apenas reduzir os efeitos da mudança climática, não poderia ser capaz de revertê-los. E um jeito de fazer isso poderia ser usando as nossas plantações para reter e segurar todo o dióxido de carbono que está constantemente aquecendo nossa atmosfera. Conforme as plantas crescem, elas puxam o CO2 do ar durante o processo de fotossíntese. Quando capturado, a planta começa a quebrar o CO2, armazenando o elemento carbono no seu corpo e nas profundezas, em seu sistema de raízes, e enviando de volta o elemento oxigênio para a atmosfera. E agora, os cientistas descobriram um jeito de fazer as plantas trabalharem mais durante esse processo. No pioneiro Instituto Salk para Estudos Biológicos na Califórnia, o professor Wogan Bush e uma equipe de cientistas notaram este enorme potencial das plantas na luta contra as alterações climáticas. Quando se pensa nisso sob o ponto de vista biológico, a biologia já até resolveu isso. As plantas foram otimizadas pela evolução para captarem o carbono e transformá-lo em biomateriais como, madeira e planta ou outros materiais vegetais. Uma grande parte do nosso planeta é coberta por plantas. Nós queremos alavancar esse sistema para alcançarmos uma escala que possa causar um impacto global na retenção e armazenamento de carbono. Nos últimos 2 anos, a iniciativa de aproveitamento de plantas tem usado o processo de edição genética, fazendo mudanças altamente específicas na sequência de DNA de organismos vivos para descobrir se o poder de armazenamento de carbono natural das plantas pode ser incrementado. Nós desenvolvemos muitas tecnologias que nos permitem olhar para as raízes da planta e para as características que queremos melhorar nas raízes e descobrir muitos genes e mecanismos moleculares que moldam essas raízes e determinam como elas crescem. E isso se encaixa perfeitamente na ideia de usar as raízes para armazenar mais carbono. A edição genética ainda é muito criticada e é até proibida em algumas partes do mundo. No entanto, ela é muito mais rápida e mais precisa do que outros métodos tradicionais. Oi, professora Corey. Oi, tudo bem? A professora Joanne Corey é co-diretora da Iniciativa de Aproveitamento de Plantas. Existem 3 coisas que estamos estudando. Uma é fazer as plantas desenvolverem mais raízes, para que retenham mais carbono nessas raízes.
A outra é fazer a planta ter raízes mais profundas. E isso porque o nosso plano é enterrar o carbono profundamente no solo. E a terceira é fazer com que as raízes tenham mais suberina. A suberina é uma substância que naturalmente forma uma camada protetora em volta das raízes, caules e troncos de muitas plantas, e é um importante constituinte da cortiça. Ela contém massas de átomos de carbono e é consideravelmente resistente à decomposição. As plantas fazem isso o tempo todo, mas dentro de um período muito curto de tempo, como as plantas anuais, e no momento em que são colhidas, queimadas ou decompostas, isso é liberado de novo. Mas a senhora está dizendo que a suberina é uma molécula muito mais estável e segura por um período longo de tempo? Sim, há evidências de suberina em solos com séculos de idade, sabe? Então, isso é muito antigo. Para essas superplantas verdes fazerem a diferença, as sementes precisam ser plantadas em grande escala. Mas, é claro, a agricultura global é grande. Estima-se que haja quase 1,6 bilhão de hectares de terras agrícolas no planeta. E apenas 6 plantações constituem a metade disso. E transformá-las poderia transformar nossos futuros. Nós estamos oferecendo uma chance de reter e armazenar carbono em grande escala porque grande parte do nosso globo já está coberta pela agricultura. Estamos nos concentrando em plantações agrícolas e em algumas das plantações mais prevalentes do mundo. Transformando plantações de trigo, milho e arroz em máquinas de armazenamento de carbono, os cientistas acham que, trabalhando lado a lado com os agricultores, esta ideia audaciosa poderá reduzir os excessos de emissões de CO2 em até incríveis 46% a cada ano. Eu acho que os agricultores fazem um trabalho muito importante e essencial para a sociedade, não só por serem os produtores de alimentos. E vamos precisar de muito mais comida para termos o suficiente para as 10 bilhões de pessoas que logo estarão no planeta, mas também por eles cuidarem do solo. E mais carbono no solo, na verdade, leva a solos melhores. Solos com mais carbono são mais férteis e mais saudáveis. Eles retêm mais água e eles retêm mais nutrientes que ficam disponíveis para as plantas. Então, quando colocamos mais carbono em solos onde há retenção de carbono pelas plantas aprimoradas, isso faz com que o solo melhore e deixe a agricultura mais sustentável. É uma vitória dupla, tanto para a sustentabilidade como para a redução do carbono e agricultores. Se isso funcionar, pode ser a chave para colocar agricultores da linha de frente na linha defesa dessa luta? Você está otimista em relação ao futuro? Eu sou um pouquinho otimista, sabe? Eu só quero deixar o planeta bem melhor do que os meus pais deixaram, entendeu? Perda de habitat e mudanças climáticas são impulsionadas em grande parte pelas atividades agrícolas. Mas o outro lado disso é que, com essa situação, os agricultores foram colocados na linha de frente para fazer a diferença. E quando eles se unem a biólogos, engenheiros e geneticistas, realmente tudo é possível. Então, eu não posso deixar de me sentir otimista em relação ao futuro. E no próximo episódio, eu vou ver quais são as ameaças que as nossas colheitas enfrentam. Estamos no meio da pandemia. Podemos ter uma pandemia de doenças de plantas também. E o que os agricultores e cientistas estão fazendo na luta por um futuro alimentar seguro. Precisamos de plantações que se adaptem às novas condições. Isso não é uma coisa que eu esperava ver no interior da Inglaterra.